Existem acampamentos em várias cidades com demonstrações diárias de patriotismo, civismo e fé. E desde a última semana, na capital federal, os manifestantes contam com reforço de indígenas de várias tribos. Na sexta-feira, eles ocuparam o Aeroporto Internacional de Brasília. 2 de dezembro de 2022, estão fechando todas as entradas, os embarques, tudo fechado. Ninguém vai embarcar. Aeroporto Internacional de Brasília, 2 de dezembro de 2022. O povo acordou, gente. Nesse sábado, os índios protestaram num importante shopping center de Brasília. Várias lideranças indígenas têm se manifestado, e não é de agora, contra o Lula e em apoio ao presidente Bolsonaro. Mas a velha mídia sempre acusou Bolsonaro de ser contra a Amazônia e sua gente. Nós estamos aqui para o bem do nosso país. Uma coisa que nós não podemos admitir no Brasil: o ladrão, vagabundo, descondenado, criminoso, tomar a posse e ocupar o maior cargo deste país, o sem vergonha. A nossa esperança está no Senhor. Nós estamos aqui, pronto, se for preciso, para morrer por Senhor e pelo nosso Brasil. Bom, parece que essa narrativa de que os índios, de um modo geral, eram contra o governo Bolsonaro, contra o presidente Bolsonaro, ela vai por água abaixo diante do que a gente tem visto, né? E a gente sabia que isso era uma historinha para boi dormir. Mas, Constantino, começo por você. O que me impressiona mais é um mês de manifestações, e manifestações que, falamos aqui há vários domingos já sobre isso, elas não têm uma liderança política, grandes lideranças, são manifestações orgânicas, sistêmicas, espontâneas, e isso é realmente impressionante. É impressionante, Lacombe. Na verdade, o Brasil está dividido. E como a gente viu, a divisão não é étnica, a divisão não é de classe, a divisão não é de renda. A divisão é de quem tem decência e de quem apoia ladrão vagabundo, como disse muito bem essa liderança indígena. Então, de um lado da esquerda, né, só tem narrativa. As minorias foram perseguidas pelo Bolsonaro, blá blá blá. E do outro lado a gente vê a realidade. Índio não quer só apito. Índio quer apito para apitar, gritar e defender a liberdade, a Constituição. Qualquer um que está vendo o que está acontecendo com o país está clamando para que quem tem poder, força, faça alguma coisa para reestabelecer o Estado de Direito, para restaurar a ordem em nosso país. Essa é a divisão que a gente enxerga hoje. E isso, claro, vai dar bug nessa mídia militante, que está acostumada apenas com narrativas. Eles estão fingindo que não estão vendo o que está acontecendo ou chamam de golpistas, atos antidemocráticos, e aí quando chega num caso desses, dá tilt, né, para usar uma expressão do meu tempo. Eles não sabem como encaixar isso na narrativa, porque como é que eles vão dizer agora que o povo indígena é golpista, o povo indígena
está com Bolsonaro contra Lula, contra o STF, do jeito que temos hoje. É muita confusão para uma narrativa linear, maniqueísta e boboca dessa turma, né, que demonizou o Bolsonaro ao longo de 4 anos. Nesse final de semana, Lacombe, sábado, teve um evento aqui em Miami, eu fui lá, fiz uma palestra, o Alan dos Santos estava lá também, e o Matthew Thurman, que tem levado um pouco da mensagem do que está acontecendo com o Brasil para a Fox News, para o programa do Tucker Carlson, que tem 5 milhões de telespectadores, é o programa de televisão de notícia política mais visto no TV a cabo americana, né? Ele estava lá também, conheci ele pessoalmente, e ali você sente o clima, né? É óbvio que não era muita gente ali em Miami, né? Miami é muito grande, as pessoas não vão de muito longe, né? E acho que o lugar escolhido não foi o mais fácil para muita gente brasileira que vive mais afastada, mas tinha pelo menos 100 pessoas ali clamando, né, por alguma solução mágica. O denominador comum, Lacombe, eu encerro com isso, é muito simples. Esses brasileiros não estão aceitando, não está descendo pela goela abaixo deles, né, a ideia de que o ladrão vai voltar à cena do crime com base nesses malabarismos supremos. Então, ninguém sabe exatamente o que fazer. O clima é de apreensão. As pessoas me olhavam e vinham falar comigo, o que vai acontecer? Isso não vai acontecer, não é possível. E eu falava, olha, ninguém sabe, mente quem diz que sabe, né? Ninguém sabe analisar direito o silêncio do presidente, as movimentações recentes de alguns militares. O fato é que o mundo não acaba no 1º de janeiro, aconteça o que acontecer, o Brasil não acaba, e nós vamos ser uma oposição ferrenha, sempre, mesmo que os militares não façam nada, a essa corja, a esse governo corrupto, que já nasce corrupto, já nasce golpista. Nós não vamos aceitar, Lacombe, que a nossa bandeira seja vermelha. Ô, Ana, eu estou relendo Os Ungidos, do Thomas Sowell, né, e eu fico olhando esses índios, e eles são aquilo que o Sowell chama de as mascotes, né, dos ungidos, né? E aí, para usar uma expressão que eu sou um pouco mais velho que Constantino, 10 anos exatamente, mas tilt também é da minha época. Dá tilt, porque você vê as mascotes dos ungidos, os índios estão entre eles, as minorias, né, se manifestando dessa maneira. Aí dá tilt. O tilt hoje é tela azul, né? Eles falam tela azul, dá tela azul e confunde. O que acontece que, na verdade, nos últimos 4 anos, até quando o ministro do Meio Ambiente era o Ricardo Salles, ele já tinha trazido um tilt aí na lacrosfera, digamos assim, né, para falar o linguajar do pessoal de hoje em dia, porque ele, nas visitas à Amazônia, aos indígenas, em muitos lugares remotos do Brasil, esses mascotes, como você muito bem colocou, aliás, recomendo muito esse livro do Thomas Sowell, Os Ungidos, aqui chama The Anointed, eles já falavam, já demonstravam que eles não estavam na mesma bolha da esquerda, eles não queriam ser esses mascotes, porque eles falavam eles falam ainda, né, que eles querem progresso, que eles querem internet, eles querem poder entrar numa zona comercial como todo mundo, como o brasileiro, né, o cidadão das grandes cidades, do interior, do agro, como ele costuma gerar as engrenagens, aí, rodar as engrenagens da sua própria vida econômica, eles também querem. E aí agora, durante as manifestações, vem o último prego, né, no caixão dessa narrativa aí sobre os indígenas, os índios serem os mascotes, que não gostavam do Bolsonaro, os mascotes da esquerda, que a esquerda protege. Na verdade, a esquerda gosta mesmo de usar essas minorias, né, não apenas os índios, mas mulheres, negros, homossexuais, apenas para a massa de manobra das narrativas e das falácias que eles tentam perpetuar aí. E agora não é só falácia, é mudar o passado, né? É o Ministério da Verdade de agora, mas também do que aconteceu. E o que eles querem que nós esqueçamos, e que o povo brasileiro há 30 dias nas ruas parece que não está muito disposto de colocar, né, rasgar as páginas do passado, é quem foi Luiz Inácio Lula da Silva.
ex-presidiário, descondenado. Será que o TSE vai atrás desse índio aí? Corrupto, ladrão, tá tudo aí. O brasileiro não vai deixar eles reescreverem o passado, não, Lacombe. Augusto, aí para lembrar uma marchinha antiga de carnaval, o índio não quer apito mais. Não. Né? O índio tem total noção do que nos espera a partir de 1º de janeiro, se as coisas caminharem do jeito que esse povo todo na frente dos quartéis não quer, né? E eu compreendo isso, que essa esperança se mantenha. Mas o índio tem noção do risco que está se apresentando para o Brasil. Tem, Lacombe, e o índio sabe perfeitamente que a sobrevivência das tribos depende do exército brasileiro. É o exército brasileiro que cuida deles na medida em que é o único sinal da existência do Estado na Amazônia. Não existem hospitais na Amazônia além dos militares, hospitais militares. Eu já disse aqui que eu visitei há alguns anos aquela unidade do Exército que fica em São Gabriel da Cachoeira, era comandada pelo general Mourão, agora senador. E ele é que coordenava todo o trabalho de assistência a várias etnias, várias, né? Além do hospital, tinha o atendimento a todos os problemas indígenas. O Lula, mas nunca deu as caras por lá. Imagina, nem as ONGs. Então eles sabem, índio não pode ser tratado como o Lula acha que o povo brasileiro é composto por um bando de imbecis e que os índios são os idiotas. E vendem essa fantasia de que a esquerda gosta dos índios, protege, quando não. Isso aí deve ser creditado ao exército. E por isso é que os índios conversam com militares ali com muita naturalidade. Agora, eu acho o seguinte, por que a gente vê esse cenário? Porque foi dado um golpe. A vitória do Lula é fruto de um golpe de Estado. É isso que aconteceu. Se você liberta alguém ilegalmente, alguém que devia cumprir pena, transforma em candidato ilegalmente, ignorando até a lei da ficha limpa, você transforma a cúpula do judiciário, você entrega a cúpula do judiciário à liderança de uma conspiração que vai resultar na vitória de um determinado candidato. O Tribunal Superior Eleitoral escolheu um candidato. O STF fez o trabalho de partido ao lado de um candidato. A imprensa, que agora finge que esse é um Brasil que não existe, não aparece na imprensa velha. Não há fotos, não há menções a essas manifestações, como se fosse uma fantasia, uma visão, né, uma miragem de quem perdeu a eleição e quer inventar que o Brasil tem milhares de pessoas representando milhões, a insatisfação de milhões, nas ruas. Então já se consumou um golpe de Estado. É por isso que o Lula quer antecipar a diplomação. Ele, se possível, ele quer antecipar a posse sem ter indicado um único ministro. Isso mostra como as coisas estão esquisitas. Agora, é muito natural que a população, não tendo a quem recorrer, peça alguma ajuda aos militares, a quem cabe a manutenção da ordem. Da ordem nas ruas e a segurança. E a segurança, o Brasil vive uma situação, um quadro de insegurança jurídica total, o Supremo faz o que quer, os ministros agem ilegalmente, então um país que viola diariamente, vê a Constituição violada diariamente, já está sob um regime ilegal. Ilegal. Quem manda hoje é o Supremo Tribunal Federal.